Eu gostaria de passar a palavra para a professora Maria Vitória Benevides, e foi uma enorme e grata surpresa. Ela era convidadíssima da nossa programação original, teve alguns problemas e não pôde confirmar, e de repente a gente abriu a porta e ela estava aqui. Eu falei, professora, então faz assim, ó, atrasa o seu próximo compromisso e fica mais um pouquinho aqui para falar com a gente, 10 minutos. Ela falou, ok, 10 minutos eu consigo. Então, professora, agradeço muito na condição de ser o aluno da Escola de Governo e de tantas outras vezes que eu estive nessa condição. Obrigado, professora. Muito obrigada a Alessandro Ottaviano. Ele sempre lembra que foi meu aluno, e ele foi meu aluno na Escola de Governo. E eu sinto uma satisfação enorme em estar aqui. Eu não pude aceitar logo de início, porque foi com antecedência, eu não saberia como eu estaria hoje, mas eu acabei podendo vir e fico muito feliz de ver familiares, sobrinhos e sobrinhos netos de Santiago Dantas, inclusive a Paula Santiago Dantas Quental Ferreira, que está ali e que trabalhou na parte relativa ao trabalhismo em Santiago Dantas, num livrinho que eu publiquei há vários anos. Ela era estudante de jornalismo e ela fez toda a parte relativa a Santiago Dantas, copiando muitas vezes de manuscrito. Quando se fala em Santiago Dantas e se levanta toda essa vida riquíssima de mestre ideólogo, e que, como falou Pedro Dutra, e que foi inúmeras vezes conferencista, paraninfo. Bem, a Paula fez o levantamento e me deu um material riquíssimo, porque a obra de Santiago Dantas, se nós formos contar em compêndios, em livros, é uma obra muito pequena para uma vida tão rica. Mas o que ele tem, e o Pedro Dutra resgatou tudo isso no primeiro livro, e ainda tem muita coisa para o segundo, e a Dulce Quental, também sobrinha neta, que também está aí e que está lidando com cartas, é um material riquíssimo. Discursos, conferências, correspondência, tudo isso mostra a figura de Santiago Dantas, a qual eu tenho muita dificuldade de fechar em momentos estanques de sua vida, como o integralista, o reformista, o democrata, o chanceler, o ministro, etc. Porque isso tudo era um conjunto muito rico de uma personalidade que engrandece enormemente o direito e a política brasileira. A minha preocupação, eu conheci pessoalmente Santiago Dantas porque era amiga da família de sua única irmã, com 8 filhos, dos quais era amiga, e uma delas acaba de publicar esse livro, Brasileiros há muitas gerações, Memórias e Pesquisa sobre as Origens da Família Santiago Dantas e Barbosa Quental. Eu acabei de receber, vou me atracar hoje de noite. Agradeço muito a Paula, que trouxe do Rio. E foi através dessa amizade que eu conheci pessoalmente Santiago Dantas, sempre na maior admiração. E
conhecendo esse passado integralista. Santiago Dantas foi um homem extremamente ativo do ponto de vista intelectual e político, um homem de seu tempo. Quando nós pensamos num grande patrono desta faculdade de Direito, como Gofredo da Silva Telles, que foi integralista, Miguel Reale, que foi integralista, Dom Helder Câmara, que foi integralista, e vários outros. Nós temos que entender o que o Pedro Dutra assinalou como um integralismo visto como um movimento revolucionário. É claro que depois, com os caminhos do fascismo italiano e com a Segunda Guerra, é claro que ele mudou radicalmente, e algo que o Pedro Dutra falou e que eu acho excelente, de maneira pública, explicitando as suas razões. Quando se fala de um homem público, nós estamos querendo dizer, na maior parte das vezes, um homem que teve algum cargo no executivo, no legislativo, secundariamente no judiciário, enfim. Mas o Santiago Dantas, como um homem público, reunia essas qualidades de pensador, de formador, que eu acho que esse lado da sua vida de formar gerações de alunos é muito importante. E depois a parte sobre a qual eu me dediquei mais, que foi a sua opção pelo Partido Trabalhista Brasileiro, algo que muita gente não compreendeu, inclusive causando a hostilidade no próprio partido. Santiago Dantas era um trabalhista no sentido do trabalhismo teórico. O professor Celso Campilongo falou aqui sobre a fraqueza de criatividade teórica do direito brasileiro. E eu lembro como o trabalhismo é mal compreendido e mal estudado ainda hoje. No sentido do trabalhismo, como o trabalhismo inglês, por exemplo, mas não só ele, mas no sentido do trabalhismo brasileiro de Alberto Pasqualini, de Fernando Ferrari, que foi essa a linha seguida por Santiago, quando coloca o trabalho como centro da vida e a necessidade de uma reforma social, e ele junta dois temas que hoje são de absoluta prioridade e que naquela época não eram. Junta a soberania popular com a supremacia do trabalho. A soberania popular significa a participação popular, e para um ex-integralista tinha um sentido muito forte, porque o fácil, o que é o fácil, senão uma forma de participação popular. Mas essa participação popular, como soberania, que classifica a democracia, era esse o chão ideológico e teórico
do trabalhismo de Santiago Dantas, que foi do PTB até o final de seus dias, de uma maneira cruel e precoce, mas foi um trabalhista que enfrentou o trabalhismo de origem sindicalista, no que isso tem de mais primário. E quando o Pedro Dutra fala no primarismo da política, do primarismo tanto do lado revolucionário quanto do lado da direita, ele se refere justamente a essa falta de princípios fortes, como os princípios éticos em torno da centralidade do trabalho. Para um homem burguês, de raízes burguesas, professor de uma faculdade de direito, ser trabalhista, para muitos, era uma afronta. Ele foi hostilizado, inclusive pelo próprio presidente João Goulart, embora pessoalmente, através dos meus estudos, dá para perceber que João Goulart tinha orgulho de ter um homem como Santiago Dantas no seu partido. Juscelino Kubitschek, além de mineiro também, tinha um grande orgulho de Santiago Dantas. Isso, numa entrevista pessoal, ele me disse: falta mais político como Santiago Dantas na vida brasileira, a começar pelos próprios partidos. Mas ele foi um trabalhista hors concours e não compreendido dentro do seu partido. Mas em nenhum momento isso significou uma aproximação com o inimigo de morte do PTB, que era a União Democrática Nacional, a UDN. Santiago Dantas tinha amigos na UDN, como Afonso Arinos de Melo Franco. Tinha amigos no PSD, Partido Social Democrático, como Gustavo Capanema. Mas mantinha-se, ele seria aceito de braços abertos, tanto na UDN quanto no PSD, até mesmo por conta das suas origens mineiras. Eu costumo dizer que a política dos mineiros, mesmo em partidos diferentes, tem algo em comum, que é um estado de espírito em comum. E isso, a amizade de Afonso Arinos e Santiago Dantas jamais foi rompida. Eu li todas as memórias de Afonso Arinos, que, aliás, são interessantíssimas. Eu li com o maior prazer e tomando muitas notas e tal. E eu vejo como ele era um par de Santiago Dantas em relação a muitos problemas, e ele compreendia bem a opção de Santiago Dantas, e o que os diferenciava talvez fosse o getulismo, não o trabalhismo. É preciso não confundir trabalhismo com getulista. Com getulismo. Existe o trabalhismo getulista, assim como hoje existe um trabalhismo petista, um trabalhismo tucano, lá o que seja. Mas, enfim, o trabalhismo e o getulismo não eram sinônimos. E acho que, por conta
do PTB ter sido um partido criado por Getúlio, mas é bom lembrar que o PSD também, como se diz, Getúlio teria criado o PTB com a mão esquerda e o PSD com a direita, mas a aliança PSD-PTB foi extremamente forte e foi o que deu a estabilidade do governo Kubitschek, uma estabilidade entre aspas, porque foi um período de turbulência militar e sindical, mas talvez a separação entre Afonso Arinos e Santiago Dantas tenha se dado em função do getulismo. Getulismo que eu ousaria dizer que existe nas lembranças políticas da família de muitos aqui presentes como uma realidade. E até hoje é o pai dos pobres, embora talvez a mãe dos ricos. Mas meu tempo está acabando. Eu gostaria de dizer que registro aqui com maior admiração jornalistas como Nassif, a viúva de Celso Furtado, meu querido mestre Celso Furtado, Rosa Freire de Aguiar, que conhece também bem a vida de Santiago, Eduardo Mui Laerte, o Fábio Magalhães, pessoas que eu sei que estão interessados em entender a política hoje, estudando pessoas que tiveram um papel tão importante na formação de nós, da minha geração e de todos aqui presentes. Mais uma vez com muita força, Santiago Dantas, presente agora e sempre. Muito obrigada.